Bom, pessoal, vamos entrar um pouquinho mais um pouquinho mais a fundo hoje, vamos dizer assim, com algumas técnicas que eu passei um pouco por alto, né? Até agora o que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a ver como é que eu gero o modelo, né? Então, dado uns dados, como é que eu faço um pré-processamento, como é que eu gero as funções lá, né? Faço compilo, né? Monto o modelo, compilo, né? Compilar significa a gente encontrar exatamente qual a função de erro que eu vou utilizar, qual o otimizador, né? Para chegar no ponto mínimo, né? E aí eu faço o meu treinamento, que é passar o número de épocas, né? E ficar treinar, né? E a gente aprendeu. Uma primeira coisa que a gente aprendeu é que a gente pode. Um dos grandes problemas com o machine learning é o overfitting. Lembra? O que era o overfitting? Era quando eu tinha. O overfit é muito comum, né? Quando eu faço machine learning, que eu tenho um conjunto de dados, eu treino esses dados, né? Eu vou treinando, eu pego esses dados como entrada e faço o treinamento do modelo, e o modelo fica tão bom, que ele aprende bastante com os dados, né? De tal maneira que quando eu for colocar um dado novo, né? Quando for fazer uma inferência, que é usar um dado que eu não sei qual seria o resultado, ele não consegue achar, né? Então, quer dizer, a primeira maneira da gente evitar o overfitting é o maior número de dados possível. Quer dizer, essa daí seria, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu vou fazer, né? A primeira tentativa de se prevenir um overfitting é mais dados. Quer dizer, quanto mais dados eu tiver, mais chance eu tenho de eu cobrir todas as possibilidades. Em teoria, se você tiver um conjunto de dados que vai realmente conter todos os dados, né, que você vai encontrar na prática depois, teoricamente, o seu modelo já foi treinado, ele vai conseguir chegar lá. Obviamente, com um certo erro, né? Claro, sempre vai ter um errinho pequenininho, mas muito, muito próximo da realidade, porque ele não é perfeito. Você até viu, lembra no exemplo lá do... Mesmo uma coisa super simples, que era reta, lembra? Que era o 2x mais menos 1. Ele não chegava no 2, era 1,99, né? O 2 era 1, né? O menos 2 era menos 1 ponto. Quer dizer, era muito próximo, né? A gente, quando procurava rodar um modelo para achar os parâmetros, a gente chegava muito próximo da realidade. Legal. Então, quanto mais. Primeira regra para evitar o overfitting, que é para depois o modelo poder executar com dados reais. Dados. Mas nem sempre eu consigo isso. Esse que é o grande problema, né? E aí vocês vão me perguntar, legal, Marcelão, e quando eu não consigo os dados? Eu não tenho, eu já fiz, na realidade, na prática, às vezes eu capturo os dados, mas eu não consigo ter toda a realidade, né? Eu tenho algumas maneiras, que é que a gente vai mais ou menos abordar aqui, né? Uma maneira, por exemplo, é o que a gente chama de data augmentation, que é uma maneira de gerar dados artificialmente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma outra maneira legal, quando eu tenho poucos dados, é fazer o que a gente chama de transfer learning. Eu também vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou, na verdade, pegar um modelo, né, que eu treinei com muitos dados. Suponha aquele modelo da aula passada que vocês fizeram do Cifar 10. Aí suponha que vocês pegaram lá cachorro e gato, né? A gente trabalhou ali com 10, eu tinha 10 mil, acho que não, era 6 mil, né? Acho que era 6 mil imagens de gato, 6 mil imagens de cachorro, fiz aquele modelo. Mas suponha que eu queria fazer, na verdade, era diferenciar, sei lá, um outro bicho qualquer, que não estava ali, era, sei lá, onça, e naquele modelinho não tem. Mas como eu tinha muito gato, muito cachorro, e ele aprendeu a, vamos dizer assim, extrair características, o que eu vou ver na prática é que eu posso pegar aquele modelo que foi treinado num monte de imagens e fazer só um classificador final. Em vez de fazer, eu tiro a parte final dele, né, que é onde ele classifica se é cachorro, gato, etc., e vou fazer um novo classificador aí, um classificador igual a esse que a gente viu com Dense, por exemplo. E aí o que eu faço eu uso um modelo treinado com muito dado, né, com muito dado, para mim achar as características, e depois eu faço, uma vez que eu tenho as características, na verdade o que eu faço, eu classifico as características para chegar no meu, vamos dizer assim, na minha classe final. Tá? Então é uma maneira que a gente pode fazer. Uma outra maneira é o early stopping, vocês já viram, acho que alguns exemplos eu até tinha isso lá, mas eu passei um pouco batido, que era o que é? Quando a gente está treinando, e aí eu vejo que a minha curva de erro ou de accuracy, né?
Então, a curva de erro vai baixando no treinamento. Tem hora que eu começo a ver que a validação, que é aquele conjunto que eu vou testando durante o treinamento, ele começa a subir, quer dizer, o erro começa a aumentar. Então, uma maneira de eu fazer, peraí, agora eu vou pegar o menor valor de erro na validação e paro ali. E que adianta eu treinar mais? Quanto mais eu treino, significa que ele está aprendendo muito com os dados de treinamento e está se perdendo na hora de fazer com dados novos, que no caso era a validação. Lembra? A validação é um conjunto de dados que você usa durante o treinamento. Então, se ele já começa a ficar ruim ali, a hora que eu fizer com dados de teste, que eu não mexi neles, aí vai ser pior ainda, né, em geral. Né? E por último, o último caso, que a gente vai ver hoje também, existem vários métodos que a gente chama de regularização do modelo, mas para TimeML, o mais simples e o mais usado é o que a gente chama de dropout. Vocês até viram, quando a gente abriu o Edge Impulse na última aula, para fazer o nosso modelinho, tinha lá. Eu tirei porque falei, nós não falamos isso ainda. Mas o que é o dropout? Eu, na verdade, durante o treinamento, eu vou começar a desligar alguns neurônios ali, meio de maneira aleatória, para que ele não aprenda. Eu não quero que ele aprenda tanto. Quer dizer, eu vou dar uma penalidade nele, eu vou fazer com que ele aprenda e desaprenda, vamos dizer assim. Né? Então, deixa ele mais complicado durante o treinamento, com isso me ajuda depois o modelo na hora, porque na hora que ele vai rodar com todos os neurônios. Né? Mas eu criei uma aleatoriedade nos neurônios durante o treinamento. Isso é legal também. Tá bom? Então, esses são os métodos que a gente vai ver. Vamos começar pelo primeiro, então, que é esse Data Augmentation. Tá? Então, o que é o Data Augmentation? O princípio é extremamente simples. É criar dados artificialmente. Você quer ver? A gente viu na aula passada, por exemplo, a gente viu lá a classificação de gato, cachorro, etc. Né? Legal. Suponha que eu tenho durante o treinamento, eu tinha um monte de imagens de gatos como essa daqui. Um monte de gatos. Né? Então, suponha que eu comentei com vocês, quando eu treino, né, a característica das redes convolucionais, elas vão procurar detalhes. Né? Então, aqui, né, eu vou olhar aqui, vou olhar o shape da orelha, do gato, o olho, etc. Vamos só para fixar em um. Eu fixei na orelha. Então, imagina que você bota um monte. O modelo vem aqui e fala, legal, tudo bicho que tiver naquele caso, lembra? Só tinha gato ali, né? Não tinha leão, não tinha fundo assim, não tinha. Em geral, orelha pontuda em pé é gato. É uma grande característica. Então, se o modelo aprende que esse jeitão, eu tenho alguma coisa que tem uma curvinha que parece dois, né? Um Vzinho assim, é gato, legal, o modelo vai aprender que é gato. Aí a hora que eu for fazer inferência, eu chego aqui e ponho isso aqui, essa imagem. Eu não preciso nem perguntar para vocês. Todo mundo aqui bateu o olho, eu pergunto, gente, que bicho é esse aqui? 100%, vamos dizer, é um gato. Mas eu falo, mas gente, nós treinamos com a orelha com essa pontinha para cima, essa pontinha não está para cima. O seu cérebro consegue enxergar que mesmo que eu tenha a orelha para cima era gato, a hora que a orelha entortou continua sendo gato. Um gato de ponta cabeça continua sendo um gato. Né? Então, o que eu posso fazer? Puxa vida, então eu tenho que arrumar um monte de foto de gato de todos os jeitos? Mas qual outra maneira que eu também posso fazer? Eu posso pegar essa mesma foto que eu tinha antes do gato, do gato em pé, imagina que eu entorte a foto. Para o modelo, isso é uma outra coisa. É uma outra entrada. Então o modelo vai entender e vai dizer, se tiver em pé é gato, se tiver deitado também é gato. Perceberam? Então eu consigo fazer com que o modelo aprenda com mais dados. Mas o que eu estou fazendo aqui não é mexendo no modelo. Eu estou aumentando meus dados de entrada artificialmente. Eu estou criando mais dados a partir do meu dado de entrada. Né? Quer ver? Vou pegar um caso real que nós vamos fazer hoje na aula, que daqui a pouquinho eu quero fazer um caso real com vocês. Eu vou pegar um dataset real, tá? que foi de fotos, de imagens de doenças em folha de feijão, que foi feito lá em Uganda. Então, o pessoal de Uganda foi lá com o telefone celular e tiraram um monte de fotos, tá? Não era tantas assim, porque para a gente fazer modelos, como a gente viu na aula passada, para diferenciar gado de cachorro, eu tinha milhares de fotos. No caso, eu não tenho milhares. Nós vamos aprender uma técnica, que é uma das técnicas,
de como, mesmo que eu não tenha milhares de fotos, eu consigo fazer classificação. Mas o que eu posso... O que eu tenho aqui, gente? Tá vendo? Essa primeira fotinha aqui, ó, essa primeira imagem aqui, né? Aqui no canto superior esquerdo, é a imagem de uma folhinha, um pedaço de uma folha, é uma foto de uma folha de feijão, acho que no caso específico é uma foto de feijão sem nenhuma doença, tá? O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso vir aqui, olha só, dentro do Keras, eu tenho dentro do layers, lembra? Eu tenho os layers que eu tinha lá, o DNS, CNN, eu tenho um tipo de layer que faz o quê? Ele mexe nas imagens que entram nele. Então, eu podia ter um layer, ponto, random flip horizontal and vertical. O que esse cara faz aqui? Eu pego a foto e falo para ele, randomicamente, começa a girar essa foto para todo lado. Ele vem aqui, ó, pegou a foto, fez ela virar de ponta cabeça vertical, fez a foto virar horizontal, quer dizer, fiz flip de um lado, do outro, de cima, embaixo. É uma maneira que eu posso fazer. E posso dizer também, venho aqui também e faço um random rotation de 0,2, ou seja, pega além disso, pega a foto e vira, por exemplo, uns 20% para um lado para o outro. Então você imagina, eu pego essa foto, falo assim, ó, vira ela verticalmente, ela faz assim. Né? Aí pega essas duas que eu já virei e faça 20%. Ele faz 20% para cá, 20% para cá. Essa daqui ele pega 20% para cá, 20% para cá. Aí ele vem aqui, faz um flip horizontal. Aí ele pega aqui, faz 20% para cá, 20% para cá. Ah, e foi para cá, 20% para cá. Você perceberam? Quer dizer, com uma fotinho, o que eu fiz? Eu virei para um lado, quer dizer, virei a ponta cabeça, né? Horizontal, vertical, quer dizer, ela está apontando para a esquerda, né? Para a direita, eu faço ela virar apontar para a esquerda. Ela está apontando para cima, eu faço ela apontar para baixo. Né? Então, aqui, ó. Ela estava para cima, eu pus para baixo. Ela está para a esquerda, eu ponho para a direita. E além disso, né, o que eu faço? Eu venho aqui e ainda faço ela dar mais umas inclinaçãozinha, 20% para um lado, 20% para o outro. Perceberam? Então, olha só, uma imagem, só com esse código aqui, eu consegui fazer, nesse exemplo, uma equipe, 9 imagens. Tá? Eu fiz horizontal, né? Então, eu peguei essa daqui, né? Peguei essa aqui, dei uma flipada nela, ela flipou para cá e eu girei para um lado para o outro. Peguei ela aqui, virei para a cabeça, para um lado para o outro. Perceberam mais ou menos a ideia? E não é só isso, quer dizer, esse é um exemplo. Eu peguei aqui random flip e random rotation. Eu posso, e aqui aqui eu mandei só um código para mim poder mostrar para vocês o desenho aqui com Matplotlib. Eu podia variar contraste, porque como eu estou mexendo, suponho que eu estou usando muita gente, o dia está mais escuro, o dia está mais claro, tem mais sol, tem menos sol, então eu posso fazer. Além disso, eu pego a mesma foto e faço vários contrastes diferentes. Aí eu posso pegar a mesma foto e fazer crop, quer dizer, eu tenho essa imagem da folhinha, mas eu vou fazer um pedaço da folhinha, vou aumentar, fazer um zoom na folhinha, perceberam? Então, imagine a quantidade de imagens diferentes, porque o feijão pode nascer para qualquer lado, né? Então, de uma imagem de feijão, eu posso fazer um monte de imagens diferentes, tá bom? Usando esse tipo de argumento. Esse caso específico que eu mostrei aqui, com layers, né? São layers especial dentro do Keras. Obviamente, o que acontece? Eu faço isso dentro do modelo. Você tem que alterar o seu modelo. Aqui eu estou alterando o modelo para a hora que ele recebe o teu dataset, antes dele processar de verdade, eu faço essas transformações para criar novas imagens. Essa é uma maneira. A segunda maneira, que é muito usada, inclusive é o que nós vamos usar no Edge Impulse, mas eu quis mostrar as duas para vocês, é usando, por exemplo, uma função do TensorFlow, tf.image. Mesma coisa. Só que aqui o legal é o seguinte, dado o meu dataset original, eu vou lá, faço um pipeline onde eu pego esse dado, transformo todas as imagens, né, e gero um monte de imagens. Tá? Aí, uma vez que eu tenho esse novo dataset, aí o que eu vou fazer? Vou dividir esse cara lá, né? Eu tenho treinamento, aí divido em treinamento e validação e faço o meu treinamento normal, ou faço só com treinamento, o augmentation, aí você decide, mas aí eu entro no modelo normal, quer dizer, o processo que vocês viram até agora. Então eu faço antes, né? Então vai ser, vamos dizer assim, seria parte do pré-processamento da imagem, né? Que antigamente a gente lembra, o único pré-processamento que a gente fazia,
ou mudava o tamanho dela, né? Por exemplo, a imagem, independente do tamanho, eu fazia todas ficar 28 por 28, e eu fazia uma... podia fazer, por exemplo, porque eu tinha lá de 0 a 255, né? Eu normalizava para ficar de 0 a 1, lembra? Que ficava mais legal, fica melhor. Vocês chegaram a fazer algum exemplo em casa, eu sugeria vocês fazerem. Vocês viram que melhora quando você roda um modelo neural, né? Não fazendo a normalização, ele funciona, mas a hora que você põe de 0 a 1, ele melhorava um pouquinho, lembra? A accuracy no final. Ele trabalha melhor, né? Tá bom? E aí, mesmo processo. Eu tenho aqui, olha, por exemplo, tf.image.flip left right, aí ela vem aqui, pá, faz a flipada, tf image rotate 90 imagem, ele vai rodar a imagem 90 graus, etc. Tá? E aí, e outros modelos, né? Eu posso vir aqui e fazer, olha lá, tf image adjust saturation, aquele negócio da saturação, tá vendo? Ó? Estou pegando aqui, tá vendo? Eu estou fazendo ele ficar mais saturado, ó, dá para ver, né? Essa aqui está mais opaca, essa aqui está mais com saturação mais forte. Aqui eu venho e ajustei o brilho, né? Ó, em 40%, olha lá. Deixei ela com brilho mais forte, por exemplo, um dia de mais sol, né? Aqui eu fiz um programinha aqui, ó. Aí eu fiz ela aqui, o que eu fiz? Eu fiz um crop da imagem, quer dizer, reduzi a imagem, né? E aí, olha só, essa mesma imagem aqui, aí eu peguei um pedaço aqui, aí dei um zoom, peguei só esse pedaço da imagem, aí peguei aqui, dei um zoom na parte central da imagem. E aí, o legal, gente, é que de uma mesma imagem eu gerei um monte, né? Ó, dessa imagem aqui, eu vim aqui, gerei uma imagem invertida aqui, virei uma imagem torta aqui, virei uma imagem mais brilhante aqui, né? Ou mais saturada, aqui mais brilhante. Aí daqui eu criei 3 imagens diferentes com zooms diferentes. Quer dizer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens, só um exemplo aqui, a partir da mesma folhinha. Né? Então, perceberam? Que legal, né? Eu deixei para vocês, se vocês forem entrar lá no nosso GitHub, eu não vou passar em detalhes hoje aqui, mas se você for lá na aula 13, né, gente? Na aula 13, tá? Aqui, ó, Notebooks and Docs, tá? Eu deixei aqui, ó, tem um IS01 Data Augmentation, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem só. Vocês executam em casa. Eu peguei a Google tinha um exemplo legal de flores, eu adaptei para o feijão, porque é o que a gente vai usar na aula de hoje. Então, só para vocês, não vai precisar fazer separado, porque o Ed Impulse vai fazer para a gente. Então, ele vai fazer para a gente lá dentro, mas é legal para vocês saberem o que ele está fazendo, né? Então, aqui eu peguei o mesmo esquema de sempre, olha lá, o nosso NumPy, Matplotlib, etc. Mas o que eu fiz novo aqui, ó, o que eu queria chamar a atenção de vocês: TensorFlow, Dataset, STF-DS. Isso é mais para vocês saberem que, além do arroz com feijão lá, do Nimist, né, que a gente usou, Boston, etc., o próprio TensorFlow ele tem um repositório com um monte de datasets. Tá? Quer ver? Ó. Então, por exemplo, o feijão aqui, ó, se eu clicar em feijão, ele vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o repositório do feijão, tá? Desse dataset. Ó, pessoal, aqui tem, eu tenho ó, dataset de áudios, um monte de tipos de áudio diferente, eu tenho de imagem, classificação de imagem, eu tenho aqui feijão, abelha, ó, o Cifar 10 está aqui, que a gente já usou, né? O Cifar 100, tá vendo? Detecção de diabetes, e aí vai. Cavalos versus humanos, eu até usei, lembra, um exemplozinho, não chegamos a trabalhar com esse dataset, mas... Então eu tenho muita coisa. E o jeito de trabalhar é sempre o mesmo. Alguns datasets você consegue entrar nesse Explore Know Your Data, que é novo isso da Google, se você clicar aqui, você consegue vir aqui, ele te dá, você consegue visualizar todo o dataset. Então olha a quantidade de imagens que eu tenho aqui, você vê, e eu consigo separar. Aqui eu tenho, essa imagem tem manchas angulares, que é o tipo da doença. Aí eu tenho outras aqui, que essas são health, eu tenho outras que são com rust, que é ferrugem, né, que é uma doença do feijão, etc. Tá? Legal.
Deixa eu voltar aqui. Aqui voltando. Então, legal. Então, aqui, beleza, só para vocês terem uma ideia, então, aquele mostra qual a página original, tá? Se você clicar aqui, vocês vão ver que isso aqui veio, esse dataset, tá? Que está aqui, ó, que você pode vir aqui e abaixar separado aqui, ó. Eu tenho 1.296 imagens. Isso é um dataset da Universidade de Uganda, tá? Então, esse é o original lá na Airlab Makerere, não sei como é que fala isso, tá? Que é o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Uganda. Tá? Então, a Google fez esse trabalho junto com a Universidade de Uganda e está disponível lá no site deles aqui. E aqui, então, ele diz o número de imagens que eu tenho, dá alguns exemplos, etc. Tá? Legal. Vamos voltar aqui para o nosso... Só para vocês verem. Então, isso era só para vocês terem uma ideia de alguns lugares que vocês podem capturar mais dados. Pessoal, aqui, olha, eu não vou entrar no detalhe, mas aqui eu disse quanto você pode vir aqui e dizer, quando você fizer o tfds.load, você pode dizer como é que eu quero quebrar, então eu vou quebrar em 80% para treinamento, 10% para validação e 10% para teste. Tá? Eu decidi isso aí. Aí você faz o download, aí aqui eu mandei imprimir o número de classes que eu queria ver aqui, são 3 classes. Aqui eu mandei, por exemplo, mandei imprimir uma delas, está aqui uma folhinha que está com Rust, aqui, aliás, é a mesma, eu falei que é aquela que nós usamos, que eu usei lá fora, então ela tem ferrugem. Tá bom? Aí, pessoal, o shape dela são imagens de 500 por 500 por 3, então 500 pixels por 500 pixels por 3 dimensões, porque essas imagens são coloridas, tá? Aí eu podia fazer aqui, olha só, tf.charaSequential, usando o sequential, eu fiz um resizing, eu quis fazer um resizing para 160 por 160, que na verdade é o que a gente vai usar muito em Transfer Learning, e fiz um rescaling, que é dividir por 255, né? Então, na verdade, eu já estou mandando fazer direto aqui, ó, uma funçãozinha chama resizing e rescaling. Aí eu posso pegar uma imagem, que é aquela ali em cima, e já aplicar aquela função, ela já vira 160 por 160, e ela vai estar, então, 160 por 160, e ela está, eu mandei botar o mínimo e o máximo, está entre 0 e 1, só para vocês terem uma ideia. Aí eu tenho exemplos aqui, pessoal, aí eu fiz horizontal, vertical, aquelas coisas que estão lá na apresentação, está tudo aqui, tá? Então aqui eu inverti, aqui eu mandei fazer as variações, eu fiz um copy and paste para o PowerPoint, tá? Aqui eu fiz o modelinho usando aquilo lá e fiz algumas considerações para vocês. Depois, usando o TF Image, tá? Mesma coisa. Aí fiz vários exemplos aqui, fazendo para um lado, para o outro. Só toma cuidado, isso aqui é black and white, é de grayscale, mas lembra que ele varia no CMAP, parece que isso aqui não é que a folhinha é verde, ela tá grayscale, tá? E aí vai, tá bom? Então eu deixei bastante, deixei aqui para vocês, depois para quem quiser dar uma olhada, de repente, algum projeto de vocês, eu acho que poderia deixar de uma maneira bem razoável. Para o nosso curso, para as coisas que nós vamos precisar, na verdade, fazer o Embedded Machine Learning, nós vamos usar direto o EdImpulse. O EdImpulse, vou mostrar hoje, ele faz isso para a gente. Tá bom? Legal. Vamos passar para o segundo caso. Pessoal, até agora, deu para entender o que é Image Augmentation, não? Beleza? Fácil, né? Na verdade, o EdImpulse vai fazer para a gente, mas é importante vocês entenderem por dentro o que ele faz. Se vocês precisarem fazer, está aí um notebook para vocês pegarem de exemplo, tá bom? Ok? Legal. Pessoal, segundo, que é muito utilizado. Puxa, você fala, pô, mas eu não tenho. Esse caso do feijão, por exemplo. Eu tinha, vocês até passei rapidamente e mostrei, eu tinha 1.000 e poucas imagens. 1.000 e poucas imagens não é nada para classificação. Quer dizer, eu tentar fazer um classificador com 1.000 imagens é muito pouco. Eu digo, usando na raça, né? E botando lá as convoluções, quer dizer, criando um modelo. Para essa quantidade de imagem é muito pouco. Né? Para conseguir olhar para um feijão, uma folha de feijão, e descobrir se ela tem doença ou não. Vocês imaginam? Conseguir diferenciar se a doença é o pontinho, os spots, né? O Brian Spot lá é uma doença do tipo spot ou é do tipo ferrugem? Quer dizer, nós vamos conseguir fazer hoje, eu vou mostrar que funciona. Mas usando uma outra técnica que é a Transfer Learning.
Basicamente, de uma maneira muito simples. A gente tem, quando a gente está fazendo um treinamento de um modelo, né, o que a gente faz? Né? Lembra, desde o começo do curso a gente está falando. Eu vou lá, defino um monte de layers, né, no caso do modelo aí, um modelo de redes neurais sequenciais, faço lá um modelão, defino quais são meus layers, se for um dense, eu uso o modelo dense, se for para imagem, eu uso um monte de convolução, max pooling, aquelas coisas todas, né? E aí, no fim, o que eu tenho? Quer dizer, eu entro com dados aqui na entrada e no final eu tenho a saída, os meus labels. Tá? Então, eu faço esse treinamento aí. Agora, vamos entender bem, a gente viu isso nos modelos de convolução. Na prática, lembra que eu falei para vocês? Os modelos de convolução, eles servem, na verdade, para generalizar os features, quer dizer, para conseguir extrair das imagens features, pedacinhos dela, características importantes da imagem. Isso é feito, né, por exemplo, na parte de convolução. E a gente viu, né, que é um exemplo de convolução, vamos dizer assim, um caso real aí de imagem, né, de saída, se eu cortasse, tirar antes do flatten, lembra lá? Você vai ver um monte de coisa mais ou menos assim. Quer dizer, eu fui lá, passei um filtro que foi, viu onde estavam as linhas verticais, outro horizontais, depois o outro juntou. E na prática, como se fosse, juntei, ele vai fazendo isso automaticamente. Quer dizer, cada neurônio vai virar um neurônio para responsabilizado para ver nariz, boca, se eu estiver vendo uma pessoa, etc. Né? E a parte final, em geral, a gente fala que é o classificador, é o que vai encontrar a parte mais característica exclusiva. Então, a partir dos features que eu detetei aqui, né, eu venho aqui e a partir daí eu vou classificar. É gato, é cachorro, é caminhão, é carro. Né? A partir desses features que eu tenho aqui, eu faço o classificador final, em geral, dense, por exemplo. Né? Legal. Pessoal, e a gente viu que eu posso usar, eu estou usando uma máquina grande, né? Agora, eu poderia vir aqui usar, imagina que eu usei a Google, usei lá a Google para treinar isso aí. E na prática, é isso que eu faço. Tá? Eu vou pegar modelos que foram treinados em grandes máquinas, né? Fazer grandes máquinas, vou descobrir quais são os features. Ele fez lá, imagina que eu peguei um modelo que eu rodei lá com centenas de milhares de imagens do Imaginet, por exemplo, mas era para 1000 classes, né, para um monte de tralha. Mas o que eu tenho a ver com isso com feijão? Em princípio, nada. Eu não tinha folha de feijão naquele classificador ali, mas, ainda mais doença em folha de feijão. Mas eu vou pegar tudo aquilo que foi que levou horas ou dias, máquinas super parrudas, que no fim, qual que é o resultado? São os pesos, os Wzinhos e os Bzinhos. Então, vou pegar esse cara que foi treinado num monte de coisa aqui e vou tentar reusar isso aí. Eu não vou treinar isso aqui. O que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu só vou treinar a parte final, em geral, o classificador, e aí o que eu faço? Eu vou entrar com as minhas imagens de feijão aqui, elas vão passar por essa primeira camada aqui, usando os pesos descobertos lá naquele monte da Google, e consegue, se ele conseguir descobrir a diferença de caminhão para Golden Retriever, né? É muito provável que ele encontre ele vai também chegar aqui com um monte de características que vão servir para mim classificar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou treinar só a parte final, a cabeça, a cabeça, né, do meu classificador, tá? Mas usando menos imagens. Tá? Então eu vou congelar, a gente fala que a gente congela o modelo, uso os pesos desenvolvidos lá atrás e carrego aqui. Tá? Então, e até vocês, lembra na aula passada, eu mostrei para vocês o tal do EON, lembra do EON Tanner? Que comentei, olha, gente, se você rodar o EON Tanner, ele é um auto machine learning. Ele vai pegar os teus dados de entrada, vai trabalhar, etc, etc, etc. E quando a gente viu que ele tinha alguns casos que ele tinha na ponha uma convolução 2D, um max pooling, outra convolução, 3 camadas de convolução, etc. Mas tinha uns troços estranhos aqui, ó. Se vocês lembrarem da aula passada, vocês viram que eu nem passei batido, falei, nem se preocupa com isso agora. Mas ele treina também com Mobilinet V1, com Mobilinet V2, que no caso do nosso Cifar 10 não fez diferença nenhuma,
porque as imagens eram muito pequenininhas, né? Então, na verdade, como esses caras aqui são treinados, né? Lembrando que esses são os modelões, eu deixei para vocês um paper aqui. Esse paper ele descreve um benchmark entre os modelos. Mas o que interessa para mim é que os modelos Mobilinet V1 e V2 estão aqui e foram treinados com aquele montão de coisas. Eu tenho isso disponível. Isso daí, por exemplo, é disponível, né, para quem quiser usar. A arquitetura do modelo, que é o modelo vazio, mais os pesos dele todo treinado. E o que eu vou fazer com Transfer Learning? Eu vou pegar esse modelo, né, vou congelar ele, vou usar toda a parte inicial dele que foi treinada aqui e vou pôr uma cabecinha nele aqui, que é a parte final, né? Só vou pôr a parte final, que é onde ele vai classificar com as minhas imagens novas, que são poucas imagens. Tá? Então, beleza. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, vou fazer um exemplo, vou mostrar, não vou rodar aqui para não perder tempo, né? Por causa, senão a gente não dá tempo para ir toda a aula, mas vou mostrar para vocês. E aí eu quero que vocês façam em casa e depois refaçam com calma. O que eu quero fazer é um projeto com vocês agora, real, tá? Esse projeto a Google desenvolveu em Uganda, capturou esses dados, criou o modelo, fez o deploy do modelo em celulares para o pessoal lá em Uganda usar isso, que a pessoa com o celular ia lá, uma pessoa leiga, aponta o celular para a planta e ela dizia, ó, essa planta tem essa doença ou não tem essa doença. Tá? Então, esse é um caso real, existe vocês procurarem na internet, lá Uganda, Google, Uganda, Beans, Disease, vocês vão encontrar todo o projeto, bacaninha. Tal. E depois eles pegam o mesmo modelo que nós vamos desenvolver aqui, eles aplicam, aí desenvolvem usando, para quem gosta, aplica isso em Android, né, para um projetinho para você ter isso no telefone Android. Não é o nosso Go aqui, tá? Mas é legal. Pessoal, então o nosso goal do projeto que eu vou fazer para vocês é o quê? Construir um modelo neural, né, que pode diferenciar entre folhas de feijão, plantas de feijão sadias ou com doença, tá? Nós vamos treinar então um dataset. Esse dataset, no caso específico, as imagens dele são de 224 por 224, tá? Esse é o dataset, né? São imagens coloridas, né? Que foram capturadas lá em Uganda com telefone celular, e são 1.296 imagens, né? Mais ou menos balanceadas entre as três classes. Eu tenho 428 imagens de plantas saudáveis, 432 desse angular leaf spot, né, que é o spot angular aqui, né, mancha angular, e eu tenho o bean rust, que é ferrugem de feijão. Tá? Então, mais ou menos, eles estão equilibrados aqui, me dá 1.296. Tá? E aqui é o GitHub que eu já mostrei para vocês lá, né, que é o GitHub de Uganda. Tá? Então, o que eu fiz? Na verdade, eu fui no GitHub de Uganda para fazer o download. Deixa eu já mostrar para vocês. Já vou direto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não deixei. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que eles fizeram, acho que eles deixaram todas em 224 por 224. Eu não sei dizer, pode ser que eles pegaram o celular em geral da maior, depois eles só fizeram um crop para ficar todas iguaizinhas do mesmo tamanho, para pôr no dataset. Mas, em princípio, também podia ser de tamanhos variados, não há problema, porque você vai dizer, quando a gente for usar agora no Edge Impulse, eu vou dizer qual que eu quero o tamanho, eu vou usar, na verdade, 160 por 160, que é o que foi, que vou usar o mesmo tamanho que foi desenvolvido, que foi treinado lá o modelo que eu vou fazer a Transfer Learning, tá? Entendi, mas eles não giraram, não fizeram nada daqueles procedimentos ainda não. Não. Tá. Entendi que o original é esse. Não. O cara foi lá na folha, ele foi tirando, ele falou, aqui tem uma folha, tem outra. Eles foram andando, foi um agrônomo, né, junto com o pessoal, os agrônomos iam andando, essa folha tá bacana, vão tirando uma... olha aqui, ó, o agrônomo dizia, isso aqui é ferrugem. Tira aí. Então, eles precisaram de alguém especialista e foram tirar. Aí tirou do jeito que tirou, né? Então, se a folha estava torta, ficou torta. Se a folha estava em pé, ficou pé. Mas é uma de cada uma mesmo. É bom ponto seu. Tá? Beleza, não vai dar para virar umas 7.000 aí, então.
Quer ver? Deixa eu pegar isso. Acho que eu posso fazer aqui, peraí. Copy, link address. Tá na página lá para frente, pessoal. Ó, tem esse, eu deixei, pus na página, na verdade já estava na página seguinte, né, da apresentação. Eu tenho aí, ó, Studio, Edge Impulse, Public e tal. É que eu já subi as imagens. Então, se vocês quiserem depois clicar aí, ele vai abrir na tua conta do Edge Impulse, você pode clonar, tá? Ou se não, você vai lá e busca, tá? Então, vamos aqui, deixa eu voltar no Edge Impulse aqui. O que eu fiz foi o seguinte, eu vim aqui, tá? Eu vim aqui nessa página, eu vim aqui na página que eu quis fazer do zero, como, né? Aí eu fui na página de Uganda, agora não fui lá na página da Google, não, fui na página de Uganda. Eles deixaram aqui disponíveis, ó, eu tenho aqui, ó, os dados podem ser baixados, né? Train, validation, test. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, né? Cliquei nesses 3 caras, eu tenho 3 arquivos zip, você clica aqui, ele vai baixar para o teu computador. Aí eu deixei separadinho lá, botei feijão, treinamento, tal. Deixei os dados ali, tá? Aí o que eu fiz? Eu vim aqui para o Edge Impulse, tá? Vim para o Edge Impulse, vim aqui, ó, vim em Data Acquisition, tá? Vim aqui, né? Vim aqui no Upload Existing Data, cliquei aqui, que eu acho que, não sei se quem teve, a Ana eu sei que fez, que ela conversou, ela falou para mim que fez lá a diferença de gente, carro, né? Não lembro o que você fez. Acho que foi navio e caminhão. Navio e caminhão, é. Então, você fez isso, né? Você subiu os dados, né? Primeiro abaixou os dados do site, foi lá, pegou os dados e fez um upload. Depois aqui. Tirei várias fotos com o celular. Também, é legal. Fiquei brincando um pouquinho. E funciona, né? Ele pega. Sim, aí funciona, muito legal. Então aqui, você vem Choose File, vai para o teu computador e sobe, né? Então, subir treinamento, né? Subir teste. Ele já está separado os labels, né? Então você vem aqui, o label vai ser... Eu entro com o label, cada um dos labels, né? Quando eu abrir... Deixa eu abaixar. Mas aqui, vocês não veem aqui porque está no tab. Se abaixar, vai estar separado em 3 labels. Vai estar o label de Healthy, né? Que é sadio, Rusty e o Angular Leaf, né? Vão ser 3 labels. Aí eu venho aqui, ponho o label Healthy, subo os dados. Depois subo 1, subo 2, subo 3, né? Aí, voltando aqui. E, Marcel, dá para usar isso, por exemplo, para identificar suspeito de alguma coisa, por exemplo? Dá para criar rapidamente uma base de dados para fazer identificar alguma pessoa específica que você queira com o seu celular, né? Não, do que você está falando? Perdão, de uma doença de uma pessoa? Não, de rosto, né? Do que você quiser. Pode. Não, claro. Se você quiser suponha que você quer fazer, por exemplo, você vai pegar um monte, sei lá, do seu rosto, você quer fazer um modelo aqui que diferencie você. Você tem um filho ou filho? Você tem filha, né? Filha. Tá bom, a Ana pequenininha. Você vai pegar um monte de foto sua, de todo jeito e tal, e da sua filha, um monte. Mas um monte, sei lá, talvez 50 fotinhos sua com o celular, e da tua filha, Se você pegar a mesma coisa que a gente fez com o feijão aqui, você vai subir Ana e filha. E aí você vai fazer o processo e ele vai depois pegar, você vai ter que apontar para você, ele vai dizer Ana e filha, entendeu? E aí você pode usar para qualquer coisa. Inclusive, é um método, por exemplo, que você pode usar, o pessoal usa, até, por exemplo, fazer doença de pele, aí você tem datasets que vêm se tem aquelas manchas da pele, né? Eu penso numa coisa assim, de aeroporto, para identificar algum suspeito, alguma coisa assim, porque pode mandar de um país para outro. O processo é mais ou menos, mas aí é mais complexo, porque aí na verdade, vamos dizer assim, o processo básico é o mesmo, mas aí você teria que ter você tem que ter um banco de dados com um monte de gente. Né? Entendi. E aí sim, é assim que é feito. Você cria um modelo, mas você imagina que é um modelo pesado, porque ele vai identificar pessoas mesmo, né? Específica. Né? Mas o processo é o mesmo. Você tem razão, digo. Filosofia é a mesma. Só que aqui eu tenho 3 labels. Você quer identificar pessoas
criminosos, nós estamos falando de quantos labels? Milhares de labels. Então, eu não consigo pôr milhares de labels dentro de um modelo pequeno. Eu vou precisar Só se for para, por exemplo, um criminoso específico, alguma coisa assim pontual, né? Pode. Aí você teria um monte de imagem daquele criminoso versus pessoas distintas. Aí sim. Ou poderia sim. Né? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, eu tenho aqui, né? Eu subi esses dados, olha aqui. Então, eu tenho, se a gente abre aqui, ó, né? Deixa eu pegar o filtro aqui, né? Eu tenho Angular Leaf Spot, né? Deu 300 e pouco, 300 e pouco, e aqui são as 3. Por que 300? Porque eu já separei aqui em cima, ó, em treinamento e teste. Então, eu fiquei com 1.167 itens aqui, ó, Bean Rusty, Healthy e Angular Leaf, tá? E aqui, então, eu fiquei com 1.167 imagens para treinamento e fiquei com 137 para teste, tá? Você pode fazer de duas maneiras esses 10%. Você pegar a cada 10 imagens tua aqui, você tira cada 10 você tira uma e joga para o teste, ou lembra, só para lembrar vocês, você pode vir aqui também no dashboard, que é a página inicial, e vir aqui no fundo e você tem Performing, Train, Test. E aí ele automaticamente se separa em treinamento e teste. Só que aqui é fixo, ele separa 80 a 20. Mas o que eu fiz, na verdade, como lá o dataset já estava separado, acho que aí o que eu fiz? Eu juntei, eu peguei todas que estão separadinho para validação e treinamento e chamei tudo de treinamento, subi tudo para treinamento. E deixei as de teste, que estavam até deixei como teste mesmo. Na hora de subir, né, na hora que eu subi aqui o Data Acquisition aqui, né, a hora que eu vim aqui upload, eu fiz a hora que eu dei o choose file aqui, na verdade eu já vim aqui e falei, ó, eu puxei tudo que era treinamento, que vinha treinamento, eu botei treinamento. Tudo que era validação, deixei como treinamento, porque depois eu vou separar lá na hora do treinamento. E aí eu peguei a quantidade de testes, subi, ele já subiu direto para o teste. Então, que eram 10%. Então, por isso que quando eu volto, quando eu vejo o Data Acquisition aqui, né, ele me separou 90-10. Na verdade, eu subi treinamento, aqui eu não fiz manualmente, eu subi treinamento e subi teste, porque já estava disponível para mim. Tá bom? Um detalhe, como eu já usei esse modelo, apesar que eu subi hoje, que vocês acabaram de subir, mas se vocês olharem na parte de teste, se você olhar aqui para você ver quando você filtrar, você tem o Bean Rusty, o Health e tem um tal de testing aqui. Tá? Inclusive, eu vi que você tinha, Ana, lá também misturado. Você tem que tomar cuidado. Porque quando você faz testes, ele joga tudo para o teste. Beleza. Mas tem que lembrar que isso aqui, depois você vai apagar isso aqui, porque o teu modelo é feito para essas 3, e não, isso aqui não é modelo. Então, inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desligar isso aqui. A categoria celular, é isso? Ele cria uma nova categoria, teste. Pois eu vou pegar, vou deixar só teste aqui, tá? Vou pegar aqui, que são essas 9 imagens aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou selecionar essas 9 imagens que são teste que veio e vou apagar elas, tá? Vou deletar. Cuidado para não. Eu já fiz errado, às vezes sem querer, apaguei todas as imagens do dataset. Então aqui, beleza. Agora o que eu fiz, na verdade, ó, só ficaram as 3 imagens aqui, as 3 classes que eu quero treinar. É melhor a gente fazer isso, tá? Beleza. Como em geral você vai fazer isso depois do treinamento, mas como quem subiu o meu vai estar lá, então cuidado. Apesar que está no teste, não vai interferir no treinamento, mas a hora que você testar, se você não prestar atenção, vai dar. Ele vai dizer, você treinou com 3 classes, apareceu uma 4ª classe. Então, só tomar cuidado com isso. Legal. Pessoal, então, perdão, vamos voltar aqui. Então, olha, Data Acquisition, próximo passo é Impulse Design. Tá? Quando você fizer, se você fizer, está vazio, ele não sabe ainda o que você vai fazer. Mas aí ele te diz para você aqui, olha, se você for usar Transfer Learning, deixe suas imagens 96 por 96 ou 160 por 160.
Quando a gente for fazer para botar dentro do microcontrolador, eu vou usar 96 por 96, que é a menor, né? São os modelos menorzinhos. Às vezes eu até vou fazer, apesar de ele falar que eu devia usar 96 por 96, em alguns casos eu vou até usar 48 por 48, metade disso. Mas no nosso caso aqui, como eu vou usar o celular para fazer inferência, eu vou deixar 160 por 160. Eu escrevi aqui, tá? E aqui fit short, porque ele pegar o tamanho. Então aqui vai automático, eu tenho imagem, certo? E aqui, ó, só para a gente ver o que eu fiz aqui, lembra que quando a gente for na aula passada, até ele fala, eu comentei com vocês, ó, o Edge Impulse sugere que você use o Transfer Learning, porque normalmente o que você usa na prática, dificilmente você vai fazer na realidade, igual a gente fez na aula passada na raça, né, usando convolução. Ele fala, usa Transfer Learning direto. A gente usou classificação, lembra? A gente fez um Edge aqui. Agora o que eu vou fazer é nesse aqui, Transfer Learning. Tá? Aí ele aparece Transfer Learning aqui. Cuidado se vocês apagarem e voltarem, confirma que está clicado aqui, está clicado aqui. O que significa? Essa imagem que ele fez um crop aqui, né, vai passar para o Transfer Learning, e o Transfer Learning, a saída vão ser essas 3 folhinhas aqui. Tá bom? Essas três características aqui. Legal. Aí vocês vão salvar. Como eu não alterei nada, não preciso salvar nada. Né? Aí, se vocês estão com a imagem maior, vocês vão ver que ele já está. Os tabs estão no lado, o meu está escondido. O próximo passo aqui, então, é ir para a imagem. A imagem, que ele lembra, ele vai pegar. O que eu vou fazer? Basicamente ele vai pegar a imagem, que no caso, quando você entrou tudo, é tudo 224 por 224, lembra que eu falei? Todas 224 por 224. Elas são RGB, você poderia transformar aqui em grayscale, mas eu não quero. Às vezes é vantagem, a cor não me ajuda em nada, nesse caso específico talvez nem ajude. E às vezes eu fico com o modelo um pouquinho menor, né? Porque grayscale eu vou ter 3 vezes maior o modelo, porque eu tenho, não é bem isso, mas aumenta o modelo, porque eu vou ter 3 matrizes, né? Uma para cada cor, e grayscale eu só tenho uma, né? Mas basicamente ele vai fazer 2 coisas aqui, ele vai fazer o crop, né? Se a gente olhar qualquer imagenzinha que você pegar aqui, se você copiar isso aqui, ó, e for ver, você vai ver que você vai ter 160 por 160, que vou usar a calculadora, vezes 3. Vai ser o tamanho dessa matriz aqui. Essa daqui vai ser maior. Essa daqui é 224 por 224 por 3, né? E cada valorzinho aqui varia de 0 a 255. Então, o que eu vou fazer nesse pré-processamento é cortar para 160 por 160, né? E transformar de 0 a 1. Pode ver que todos os features aqui vão ser entre 0 e 1, que é a normalização. Tá bom? Faz super rápido, ó, 1 milissegundo. Bom, eu na verdade falei 1 milissegundo, mas eu não setei lá. Ele estava no default que eu tinha usado, que eu usei no meu Portenta, que é um H7, então é muito mais poderoso, né? Então ele faz muito rápido. Se a gente vamos pôr, né? Vou usar celular hoje, mas só para a gente se acostumar. Se fosse o nosso kit aí, né? Se fosse o nosso kit, seria o Arduino. Se fosse aqui, ó, se fosse o Arduino Nano aqui, tá? Botei o Arduino Nano aqui, tá? Então agora se eu voltar lá, image, ele tá me dizendo aqui que vai ser 11 milissegundos. Olha só, que aqui agora eu estou com o Arduino 33 BLE Essence. O 1 milissegundo, né, que faz essa, corta e normaliza no Portenta cada imagem, aqui ele já vai levar 11 milissegundos, já é significativo. Mas tudo bem. Mas na prática, como eu vou querer usar isso para inferência, eu vou entrar imagem por imagem. Então, 11 milissegundos, beleza. Então, o meu celular vai estar mais ou menos nesse. Na verdade, o celular vai ser mais rápido que o Portenta até, né? Porque ele é um A30, né? Mas beleza. Depende do celular que vocês vão usar. Legal. Aí eu venho aqui, ó, gerar features, você salvou ali, né? Aí ele vai gerar os features, então eu tenho 1167 imagens, ele já, o que eu vou mandar fazer. Ali eu só defini. Aqui o que ele faz, ele roda tudo, que ele vai cortar uma imagem por imagem, né? Normalizar tudo, e aquela história, você consegue vir aqui até dar uma olhadinha nela. Não diz muita coisa pra gente, mas olhando o jeitão aqui, razoável até, ó. Parece que, ó, se você olhar aqui, as verdinhas estão mais para cima, que são as health.
Aí, olha, parece que eu tenho... As azuis estão mais concentradas, a grande parte está nesse pedaço aqui, e as laranjinhas parece que estão mais para baixo, aqui nesse eixo ali, ó. Se eu virar aqui, eu vejo mais laranja. Então, quer dizer, parece... Isso aqui é redução de dimensionalidade, né? É só para dar uma ideia, parece que tem uma relativa classificação. E lembrando que o modelo vai ser um modelo grande, vai ser jóia. Bacana. Meu dataset já está pré-processado, o próximo passo agora é executar. Treinar o modelo. A gente vem para cá, eu vou no modelo de Transfer Learning, tá? Olha lá. Pessoal, aqui já tem um escolhido, né? Mas se você abrir aqui, vocês vão ver que eu tenho desde esses Mobilinet V1 96 por 96. Esse aqui é nós vamos voltar a falar em Transfer Learning lá quando a gente falar quando a gente for trabalhar com Transfer Learning no nosso dispositivo. Mas daí nós vamos ver que a gente vai falar um pouquinho desse alfa aqui. Mas, por enquanto, tem em consideração o seguinte: quanto maior esse alfa, mais pesado é o modelo. Então, por exemplo, esse modelo, se eu fizer um treinamento usando o Mobilinet versão 1, né, com imagens que foi treinado em 96 por 96, com alfa 01, a minha RAM vai ser em torno de 53K kilobytes. Para o nosso Arduino, tá beleza. É o que nós vamos mais ou menos usar quando nós formos precisar usar. Se eu fizer 0,2 aqui, já vai para 83. Se eu fizer com 0,25, já vai para 105. Tá vendo? E aí eu tenho uns outros modelos que são o V2, que são modelos mais pesados, tá? Eu tenho vários aqui. Eu tenho o mais pesado de todos, é o V2 160 por 160 1.0, que ele tem 1.3 mega de RAM. Que nem o Portenta não roda isso. Eu não tenho isso, acho que eu tenho 1 mega de RAM lá, nem daria, porque ainda tem que botar espaço para rodar o programa e tal, né? Nós vamos usar hoje aqui na aula esse cara aqui, tá? Por quê? Ele 600K, eu sei que eu consigo usar num monte de processadores, no celular eu não vou ter problema, tá? Então eu queria testar com esse aqui, né? E na prática, na verdade, eu já tinha rodado o EON lá e o EON tinha me dito que isso era um bom modelo para esse tipo de imagem. Então, na verdade, se eu entrar aqui no EON Turner, ó, no EON Turner, que você pode fazer antes de rodar o teu modelo, uma vez que você tem os teus dados, né? Aí, ó, o modelo maior aqui com 94% de probabilidade aqui, ó, de accuracy, tá? Foi um modelo com entrada de 160 com 160 e foi o Mobilinet V2 160 por 160 035, que é o Transfer Learning. E aí ele diz aqui que e na parte final dele, quer dizer, na parte de classificação, que ele vai botar um layer final, né, que onde nós vamos treinar mesmo, ele falou, ó, usa 16 neurônios e ele está mandando usar aqui também um 0,25 aqui de dropout, tá? Beleza, então isso aqui então eu peguei, que interessante que eu li aqui que essa daqui que era 0,75, que era um modelo mais pesado, ele até ficou com menos accuracy. Então eu usei esse cara aqui, tá? Vocês podem testar com outros aí, né, de vocês. Então, voltando lá. Então, olha só. Então, você veio aqui, entrou com esse modelo, tá? Ele tá aqui eu posso mudar o número de neurônios finais da última camada, que é aquela partezinha que ele vai classificar. Eu deixei 16 aqui, que foi o que ele sugeriu, e o dropout aqui, 0,25. Tá bom? Pessoal, fiz só isso, né? Olha só. Cliquei em Data Augmentation, tá? Que foi a pergunta que vocês fizeram, que a Ana tinha feito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando, os dados que eu subi foram os dados, os raw data lá, né? O dado cru, foram dados das fotos tiradas, né? Das imagens originais, e eu estou dizendo para o modelo, ó, faça Data Augmentation. Ele está fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Depois a gente pode entrar. Vamos entrar já aqui. Quando eu entrar aqui se você entrar no modus Keras Expert aqui, ó, lembra os 3 pontinhos, e ver o que ele está fazendo, ele vem aqui, chamou as coisas lá, aqui ele está definindo qual que era o shape de entrada, tal. E aqui, olha só, ele está implementando o que ele chama de Data Augmentation Policy. Aí ele veio aqui, ó, o que ele fez? Ele usou o tf.image random flip de left e right, então ele virou de um lado ou de outro, em cima e embaixo, né?
Aí ele veio aqui, usou um fator para mudar o tamanho, usou aqui um crop, né? Tá? Tornar os valores aqui, que ele tinha feito aqui para botar do tamanho que eu preciso, né? Na verdade, aí o que mais que ele fez? Ele mudou o brightness aqui, tá? Por exemplo, ele só fez isso aqui, deu uma girada, mudou o tamanho e tal. Aí você fala, pô, mas eu queria também mudar, sei lá, o ângulo. Beleza, ele não fez aqui. Aí o que você faz? Você vem aqui, viu lá como a gente faz, você vem aqui e modifica. Aumenta o que você precisar. Ah, eu quero aumentar eu quero mudar o contraste. Aí eu quero ver quais são as opções, né? Ele já tinha chamado as opções aqui, ele tem o TF Image, ele tem o TF aqui ele vem o TF Image. Você vem aqui, só mudaria direto aqui dentro. Tá? Eu vou fazer o que ele está sugerindo, que ele está dizendo que acha que deve ser o suficiente. Beleza. Vou voltar aqui. Tá bom? Pessoal, se não tivesse balanceado, eu também poderia dizer para ele, ó, não tá, tem umas classes meio diferentes que ele vai pegar dentro na hora de treinar e ele vai dar uns pesos diferentes para as classes para poder treinar modelos desbalanceados. Tá? No caso específico, o meu tá legal. Eu estou separando 20% para validação durante treinamento, vocês já sabem o que é isso. Learning rate, estou usando esse valor, ele mesmo tinha sugerido, 0,005, e 20 épocas que ele sugeriu para mim fazer com 20 épocas aqui. Pessoal, aqui eu tenho o input de entrada, o input layer automático. Se você fizer essa conta, vai ser 160 por 160 por 3. Né? E saída são 3 classes. Né? Perfeito. E dentro, no miolo, eu falei, usa transfer learning e na minha parte final, 16 neurônios depois do flatten lá para fazer... eu esqueci de mostrar, mas se abrir ali, você vai ver que no finalzinho tem lá, tá bom? Lá dentro ele faz mais uma etapa, primeiro ele roda com 20, depois ele roda com 10, porque ele vai ver qual o melhor ponto para cortar, se ele vai... que às vezes ele treina também um pouquinho, o último, um ou dois, ele refaz um ou dois layers finais. Aí ele vê se melhora alguma coisa. Mas são técnicas de melhoria que você pode fazer. Mas o EdImpulse faz esse teste para a gente. Bom, rodei esse careta. Olha só. Cheguei a 92% de accuracy. Tá? Olha, que eu tenho a matriz de confusão aqui, né? Tá bem legalzinho. Olha, ele consegue, ele acertou 96% do angular leaf aqui, né? Confundiu um pouco com, né, 10%, 9% ele confundiu com o Rust, mas olha só e 1% com o Helsing. Legal, quer dizer, na verdade, ele consegue saber, com 99% ele conseguiu dizer que tem doença. Ele se equivocou um pouquinho no tipo da doença, mas é legal. Né? Quer dizer, ele consegue saber se está bem ou não está bem. Então, quer dizer, o modelo está bem. Ele consegue dizer que 96% das folhas que eram boas, ele realmente disse que era boa. Ele pouco confundiu com doença. Né? E as de doença ele confundiu um pouquinho também entre as doenças. Né? Então está bem legal. Achei que ficou bem razoável. Quer dizer, ele tem. Se olhar o F1, né, que olha em cada uma delas, você vê que eu tenho 94% de F1 aqui para Helsing, né, e um pouquinho ele mais confundiu foi o Ferrugem aqui, o Rusty, e um pouquinho melhor o Angular Leaf. Mas está bem, eu diria para vocês que olhando assim está bem razoável. Né? Usando, como eu deixei o BLE Sense, nem vai dar para... com esse cara, ele levaria 19 segundos para fazer a inferência, bem pesado. Olha, ele está dizendo que vai precisar de 100K de RAM. Pode até ser que esse modelo rode nele. Precisa ver se como ele é 256, precisamos só ver se os outros 156 seriam suficientes. Eu acho que não é. Eu acho que não dá. Tá? Então, eu acho que isso aqui é muito pouco. Isso aqui tem um probleminha aqui. Eu acho que eu testei e não funcionou bacana. Tá? Funcionou quando eu usei o V1, depois lá para frente. Mas tudo bem. Pessoal, rodei o modelo, treinei o modelo. Tá? Demora um pouquinho, tá? Mas não muito. Vocês fazem em casa, por favor. Eu aconselho vocês a fazer. O próximo passo é eu fazer testar o modelo. Aí eu vim aqui,
né? Vou testar. Vou mandar, ó, como eu paguei aquelas outras lá, eu vou mandar classificar all, né? O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar aqueles 10% de imagens que eu tinha lá, umas 100 e pouca imagem, né? E ele vai treinar esses caras aí, tá? Tá bom? Ele vai dar uma treinada neles aqui. Vamos ver quanto vai dar. Ó, pessoal, 84% aqui. Bem, eu diria para vocês que é bem razoável. Né? Um minutinho só. Cachorro latindo aqui. Então, quer dizer, tá razoável, tá? Né? Olha, baixou um pouco, é normal. Lembra que eu falei? Essas imagens ele nunca tinha visto, né? E, pô, ele foi bem razoável. Eu estou conseguindo separar folhas com problema de folhas sem problema, né? Legal. Pessoal, vamos fazer. Tem um negócio que eu vou. O próximo passo para vocês brincarem em casa, lembra? Seria vir aqui fazer o quê? Fazer o deployment, né? Vocês vão clicar aqui no deploy, né? Vem no deploy. Mobile phone, lembra? Clica no mobile phone, build, vai aparecer o daqui, você pega o teu telefone e aí ele vai baixar o modelo para o teu telefone. E eu vou fazer diferente, porque eu quero ver o que eu estou vendo. Aí, se eu fizer aqui no telefone, vocês não vão ver. Uma outra maneira, eu vou fazer o seguinte: deixa eu voltar lá, ó, devices, tá? Eu vou ligar o meu telefone, eu tinha feito hoje aqui já de manhã. Deixa eu pegar Connect aqui. Vou pegar, mesmo aí, vai pegar. Só que agora, eu vou conectar meu telefone. Tá? Deixa eu pegar aqui a câmera. Tá? Ele vai abrir o Ed ó, lembra? Vai abrir o Ed ó lá. Conectou, tá? Legal, ó lá, tá verdinho. Conectei meu telefone, tá? Vou voltar lá. Agora eu vou para Live Classification. O que ele vai fazer agora? Eu vou ver o seguinte, ó, eu já estou no telefone, ó lá, telefone, câmera, Start Sample. Deixa eu dar acesso aqui na minha câmera. Cadê o... pegar esse aqui. Quer ver? Aqui tinha umas fotinhas. Ó, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pegar essa primeira imagem aí em cima, tá? Tô capturando essa primeira imagem. Capturei. Capturei aquela primeiro quadradinho lá. Eu só esqueci de ver o que era. Vamos ver ele que descobre e eu volto lá para ver o que era. Ele está usando o modelo que eu treinei, hein, gente? O modelo que a gente acabou de treinar. Ele baixa no telefone e está fazendo a classificação. Demora um pouco, né? Bastante, né? Vixe, já está indo na primeira aula. Está bom. Olha lá. Olha, pessoal, então aqui foi a imagem que eu peguei, né? Aquela primeira imagem, né? Olha lá, ele disse que era um angular leaf spot. Vamos checar lá. Aqui, ó, pessoal, ela está aqui mais ou menos, ó. Tá vendo? Interessante, você vê aqui, ó, tem um monte de azulzinho aqui, ele encontrou ela perto dos azuis mesmo, né? Deixa eu voltar lá para ver. Ó, é a primeira aqui. Ó, angular leaf spot mesmo. Vamos pegar uma realce agora. Vou pegar essa realce aqui de baixo, tá? Deixa eu voltar lá. Ó, tá vendo aparecer um xizinho, porque meu telefone fechou, né? E ele sumiu. O que eu faço aqui, eu dou um refresh aqui em cima. Ele já entra, tá? Ele entrou de novo. Então, deixa eu voltar aqui no Ed Impulse. Vou pegar outra aqui, ó. Vou pegar Start Sample. Vou pegar uma Health, tá? Aquela última ali embaixo. Vamos ver se dá.
Vamos ver se dá realce. Já que ele está pronto para pegar. Né? Isso é muito legal. E é um caso. Gente, eu estou usando a câmera do telefone, estou usando o modelo do telefone. Cara, dá para a gente fazer muita coisa usando o telefone, sabe? Isso é bem bacana. Aí você testa, o modelo funciona. Você percebe a questão do tamanho, aí eu vou lá, daí nós vamos fazer, aprender depois como é que eu faço para botar isso dentro do meu Arduino, né? Que é o gol do nosso curso. Mas eu já estou fazendo o EdML aqui, né? Realce. Olha que legal. Tá vendo? Olha lá. Ela 89, 0,89, na verdade, 0,11 ela achou que podia ser um angular, mas 0,89 ela é realce. Legal, ver que ela está aqui. O realce vermelhinho, né? Ó, ficou mais ou menos. Percebe que é interessante, né? Ela ficou por aqui, mais ou menos. Ó. Mas vocês viram que legal? De verdade, eu acabei de fazer uma classificação de verdade, pegando a câmera e usando o modelo. Gente, separei, consegui ver se a folha tem doença ou não tem doença. Pessoal, aconselho vocês, não sei se alguém fez durante a aula aqui, me seguiu, mas quem aconselho vocês a fazerem, acho que é bem legal isso daí. Tá? Então, esse é um caso real. Isso já é um caso real de classificação que a gente está fazendo com um dataset super real, uma coisa extremamente útil. Né? No primeiro curso aqui nosso, o João Vitor, por exemplo, fez um trabalho super bacana, foi o trabalho final de graduação dele é Unifei, e passou com nota alta, eu fui da banca dele, super legal, ele foi nessas fazendas aí na região de Itajubá para fazer classificação de folhas de café. Ele fez dois modelos em sequência, né, em tandem, e ele definiu, ele pegava 3 ou 4, ele pegava 3 tipos de doença no café, e um tipo de doença que chamava essas doenças de spot, que tinham mais 3 diferentes, ele passava por um segundo modelo e pegava. Então a gente pegou, acho que 6 doenças, com mais de 90%. Aí ele desenvolveu um projetinho com equipamento, ele usou, na verdade, um RISC-V, com câmera, ficou muito bacana. Ele fez e depois ele usou MicroPython, tá? MicroPython, super legal. Pessoal, bacana. Por favor, refaçam isso aí em casa, tá? Que eu acho que vale a pena. Aqui eu deixo para vocês, ó, tá toda a sequência que eu mostrei agora, eu ponho detalhe, explico, fazemos testes e tal. Tá? Por favor, não deixem de fazer. Tá? Aqui, no caso, eu baixei no meu telefone para fazer as várias inferências. Peguei da própria internet, peguei as imagens e fiz. Né? E como até a Ana havia perguntado, quer dizer, você pode fazer isso com outras imagens, transfer learning, e fazer projetos que você quiser. Tá? Só por curiosidade, tá? No comecinho da Covid, em 2020, eu fiz um projeto onde apliquei transfer learning, onde eu peguei uma rede convolucional pesada, né, que era uma VGG 16, ela tinha todo o modelo, com convolução, max pooling, papapá, né, que foi treinada lá no Imaginet, com as 1000, igualzinho o nosso MobileNet. No caso, eu peguei o VGG 16, né, que em cada pedaço ele vai pegando vamos dizer assim, os features, né? Que peguei até um exemplo, não tem nada a ver, o elefante, né? Que é um dos itens do Imaginet. Mas, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei um conjunto de imagens de chapa do pulmão com Covid e sem Covid, né? Que na época, eu peguei, isso aí foi no início de 2020, sei lá, eu tinha acho que 100 imagens só, porque era o início da Covid, aí eu tinha baixado esse dataset de um pessoal que estava trabalhando com isso na Europa, os chineses já estavam com um volume maior, depois, inclusive, eles fizeram uns trabalhos super legais com a parte mais de ecocardiograma e tal, mas então, na época, com 100 imagens, que era o início da Covid, né, eu peguei, congelei esses pesos todos aqui, né, e fiz um classificador final aqui, treinei só um classificador final, né, a partir das minhas imagens, tá? E consegui, com uma boa margem, eu conseguia descobrir o que era, se tinha Covid ou não tinha Covid, né? Aí eu aproveitei, peguei esse modelo, desenvolvi um front-end em Flask, né? Subi em Heroku para testar e tal.
Aqui eu deixo com vocês, ó, tem o GitHub com todo o meu software, tudo que eu fiz, toda a programação, todos os testes, tá completo. E aí eu fiz tem uma publicação na Toward Data Science também, né, lá do Medium. Tem todo um projeto, mas só curiosidade. Mas é legal, porque tá lá as considerações que eu fiz, a hora que eu fiz o treinamento, as imagens, os hiperparâmetros, como é que eu fiz o tuning. Só que depois eu não deixei disponível o aplicativo, porque na verdade eu fiz de maneira só uma prova de conceito. Para quando você vai trabalhar, principalmente na área de saúde, é muito importante tomar muito cuidado. Eu só queria provar que isso é possível, que isso podia ser usado. Inclusive, várias universidades estavam fazendo de maneira com mais dados, com mais critério, para depois deixar isso disponível. O Einstein, em São Paulo, utilizou, o pessoal do Paraná fez um projeto, o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro fizeram um projeto utilizando esse mesmo conceito, né, de fazer treinamento a partir de chapas do pulmão. Como a máquina de raio-x é relativamente barata, foi um projeto que em muitos lugares foram utilizados como um auxílio no diagnóstico inicial da Covid pelas chapas do pulmão, que era uma coisa muito nova na época. Então, só para curiosidade para vocês, tá? É um exemplo de transfer learning, tá? Pessoal, bacana. Então, nós já vimos duas maneiras da gente prevenir overfitting, né? A gente viu que era o data augmentation e nós vimos o transfer learning, né? Quando tem poucos dados. Outra maneira super comum da gente trabalhar se eu não me engano, acho que eu tinha deixado para vocês disponível, acho que a gente usou isso, estava lá na lista 3, eu acho, né? Se eu não me engano, lá do Fashion, do Feminist Fashion, né? Aí, por exemplo, eu vim aqui, treinava o meu modelo, acho que aqui é um modelo de regressão com 600 épocas, né? E aí o que acontecia, gente? Quanto mais épocas eu faço no mesmo dado de treinamento, sempre eu vou abaixando, sempre o meu erro vai abaixando. Por quê? Eu estou cada vez mais, os neurônios vão aprendendo, cada vez mais que eu passo, os neurônios vão aprendendo, porque os dados são sempre os mesmos. Por isso que é bom a gente usar dados de validação. Quer dizer, eu rodo uma época ou um grupo de né, um grupo de dados, faço o treinamento de uma época, aí eu paro e testo o resultado versus os meus dados de validação que não foram usados no treinamento naquela época. De tal maneira, o que eu quero é fazer com que os dados de validação também caiam. Se vai ocorrendo overfitting, o que significa? O modelo vai ficando tão especializado nos dados de treinamento que a hora que eu tento testar aquele modelo naquele ponto do meu treinamento, naquele ponto, naquela época, né, naquela fase, e o meu erro começa a subir, ou se eu estou usando o gráfico de accuracy, começa a cair, opa, eu vi que, caramba, o erro aqui era, sei lá, imagina que o erro nesse ponto aqui era 0,15, né? Bom, mas com 100 épocas mais ou menos, a hora que eu chegar na época 400 aqui, já estou no 0,2, depois eu fui para 0,3, quer dizer, ou seja, não tem menor sentido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero parar antes. O que eu posso fazer é rodo o modelo, vejo o jeitão do gráfico, vou lá, venho aqui, troco o número de épocas e treino de novo. Inclusive, no Edge Impulse é um pouco... Como o Edge Impulse não dá o early stop, ou você vai lá e programa o early stopping dentro do modo expert, ou eu rodo, analiso ali, olhando o jeitão, né? Eu vou olhando os valores e refaço com um valor de época menor. Outra maneira, eu venho aqui, ó, venho from TensorFlow, Keras, callback, importo early stopping, crio uma funçãozinha lá, early stop igual a early stopping, quero monitorar a perda, né, da validação, quer dizer, eu quero olhar essa validação aqui, né, e eu quero fazer o seguinte, eu quero que o mínimo, quer dizer, me interessa o menor valor da validação. E, obviamente, eu tenho um tal de paciência aqui. Como eu estou usando 600 épocas, na verdade, eu dou um tempinho, porque senão eu posso ter uma pequena oscilaçãozinha, isso aqui oscila, tá vendo? Assim e para baixo. E aí ele já pararia, eu correria o risco dele parar muito para cá, né? Então, se ele está baixando, mas eu dou um tempo e olho de novo, não, continua, está subindo, estou me perdendo. Aí eu venho aqui e paro, ó. Então, dentro do Model Fit, ó, dentro do Model Fit, que aqui eu terminava no Verbose, né?
eu deixei uma outra linha, ó. Não esquece de botar uma vírgula ali. Callback igual a early stop. Qual é o early stop? Esse que você definiu aqui em cima. Então, significa que ele vai abaixando, 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 abaixando. A hora que ele passar 25 ciclos, né, que foi o que eu defini aqui, sem cair mais, eu paro. No caso, ó, eu deixei, olha só, você põe um valor de época aqui. Isso é obrigatório você pôr. Eu pus um valor bem alto, 600. Só que ele, quando chegou lá na 80, mais ou menos, 90, ele parou. Por quê? Porque ele viu que não caía mais. Ele parou por aqui, ó. Você está vendo como amplificado, olha que bacana. Viu que ele já está. Se você continuasse, ele começaria a subir aqui. Né? Tá bom? Com isso, é uma maneira de prevenir overfitting, tá? Outra maneira é regularização. Ó, esse é um caso real lá, eu acho que é a lista 3 de vocês lá, né? Que a gente usou lá para fazer o Fashion Reminisce lá. Né? Eu tinha lá 2 camadas, né? A camada final eu tinha lá 10 neurônios, porque eram 10 classes e tal. Rodamos isso aqui, eu rodei com 20 épocas. Ah, detalhe, eu botei 25 aqui. Isso aqui, na verdade, era uma regressão. Eu botei 600 aqui, então óbvio que eu parei 25 aqui, né? Paciência. Se isso fosse uma classificação de imagens que eu tinha 20, 30 épocas, eu vou botar 2, 3, sei lá. Algo assim, botar lá 10% das épocas. Né? Mais ou menos para esperar um pouquinho só. Tá? Então aqui, olha só, no Fashion Reminisce lá no dataset, eu rodei com 20 épocas, cheguei em 94 de accuracy, né? E cheguei em 88,5 de accuracy com validation data. O dropout, pessoal, nada mais é do seguinte aqui, ó. O dropout ele também é como um layer aqui, ó. O que eu estou fazendo a cada camada, eu estou falando para ele aleatoriamente, diminuir, né, aleatoriamente, zerar, quer dizer, desligar, botar W igual a zero, né, desligar alguns neurônios. Como ele faz isso de maneira aleatória, quer dizer, numa época ele desligou o primeiro neurônio, na outra época ele desligou esse daqui, na outra que ele vai passar ele vai desligar esse aqui, liga o outro. Os neurônios, vamos dizer assim, ficam se alternando aleatoriamente. Com isso ele não aprende legal, né? Eu evito com que cada neurônio fique muito especializado numa coisa específica, que a gente vai alterando, porque cada hora vem um dado diferente, e alguns neurônios foram treinados com uma parte dos dados, outros com outros com outros. E isso é muito utilizado e funciona bem legal. Em geral, quando eu faço lá o transfer learning, no caso específico, em geral eu pego 20%, 25% daquele parte final lá, desligo, e principalmente para TNML, a gente vê que isso aí, na prática, isso é uma questão, isso é tentativa e erro, né? Podia ser 50, podia ser 30, né? A gente vê que funciona bem legal. Existe outro tipo de regularização, L1, L2, mas que a gente não usa muito, pelo menos as biografias dizem que não vale muito a pena, tá bom? Pessoal, legal. Dentro do nosso... Eu deixei para vocês um outro projeto que eu fiz completo, eu não vou passar com vocês hoje, que é legal, é um dataset da Universidade de Wisconsin, muito famoso. Ele tá na Universidade da Califórnia, Irvine, tá? A University of California, campus de Irvine, a cidade de Irvine. Esse UCA ele tem um monte de repositório de um monte de datasets. Tá? Especificamente, esse dataset é um dataset de câncer de seio, tá? Feito na Universidade de Wisconsin. Os cientistas iam lá pegar um monte de imagens, né, de imagens cancerígenas, e aí eles capturaram de cada uma das imagens qual era o raio da imagem, qual o perímetro da imagem, qual a área da área cancerígena, textura, uma série, concavidade, simetria, que é importante, tal, né? Em geral, quando uma célula cancerígena ela não é simétrica. A partir disso daí, a gente fez, os cientistas fizeram o que a gente chama de feature engineering e transformaram os dados que eles capturaram, quer dizer, as imagens, eles olharam, anotaram lá, transformaram em dados tabulares, né, em tabulares que eu digo porque é uma tabela, né, com 30 features, que era a média dos valores, mais os valores, os desvios padrões, etc., os melhores, os piores. Isso criou um conjunto de dados, de 30 dados, né, 30 features, tá certo?
E eles sabiam se era maligno ou benigno. Então, isso aí você tinha a saída, né, o target, né, o nosso Y, o chapéu lá, o Y, na verdade, era maligno ou benigno. Então, ele é... Tá? Então, aqui você tem, aqui onde estão os dados lá. E eu fiz passo a passo para vocês, pessoal. Eu fui lá, eu deixei lá, vocês têm o notebook, e vocês dão uma olhadinha para vocês verem. Eu fiz todo o pré-processamento, que na verdade já tá, esse feature engineering já foi dado, já está no dataset. Aí eu peguei, normalizei, acertei, rodei uma primeira vez o modelo, aí eu vi, tentei, aí eu fui lá, coloquei early stopping, depois eu coloquei dropout. O modelo é um modelo DNN, mas vocês vão ver que é gostoso, que vocês vão conseguir entender passo a passo, e é um modelo real, feito com um dataset real, de dados, né, de câncer de seitan, para vocês verem a grande importância que é o Deep Learning. Né? Tá? Então, fica lá como exemplo para vocês. Tá? Eu sugiro a vocês que dêem uma fuçadinha lá. Tá bom? Se vocês entrarem, na verdade, no primeiro curso que eu dei, que é o curso de 2021.1, aula 13, mais ou menos, acho que vocês vão até ter um vídeo meu lá de uma meia hora, que eu fui com os alunos, eu fui item por item. Depois eu deixo para você, eu pego lá o link e deixo para você. Podia deixar daqui. Ou será que é esse? Não, esse é o dataset, tá. Mas aí, mas agora eu resolvi, mas eu não fazia do feijão, mas eu que resolvi fazer do feijão e deixar isso disponível para vocês, tá bom? Ótimo. Pessoal, então não esqueçam de ver isso aí. Então, essa é a primeira aula.